Muito bem, vamos começar, são 11h30, bom dia a todos. É com uma alegria muito grande que começamos esse formato híbrido de ter de volta o Sunrise parcialmente presencial. O momento inspira cuidados e isso foi estudado por várias semanas, o formato mais seguro e o formato que poderia atender a todas as pessoas que atendem o estudo. E também nós vamos ficar atentos aos desenvolvimentos. Mas para iniciar, eu gostaria que nós possamos nos juntar em pensamento, em coração, pedindo a proteção do alto, para que hoje possamos ter um dia profícuo de aprendizado, de consolação, de entendimento. E, novamente, estando aqui emanados no estudo, no compreendimento da doutrina tão querida, que nos ensina, nos ajuda a melhorar e a crescer como pessoas, como espíritos. Pedindo assim a proteção alto, vamos pedindo permissão para iniciar os trabalhos de hoje. Graças a Deus. Então, como eu estava dizendo, é uma alegria muito grande poder estar aqui, nós adiamos a abertura, estamos todos aqui, e a gente gostaríamos de apenas avisar, houveram algumas mudanças, né? Nossos queridos Gisele e Eduardo, eles estão mudando de cidade, e eles estão com uma demanda muito grande de vários assuntos, então eles não vão poder estar mais na diretoria, e por esse motivo nós temos 3 novos membros, né? A Elaine, com a parte da evangelização, a Marilena com os passes de radiação e área mediúnica, o Valmar com a parte doutrinária, a Cristina com administração e outreach, Cristina Bornel, a Claudinha, que é uma das diretoras mais antigas agora dessa nova formação, com a comunicação e a tesouraria, e o Demétrios, com assistência fraterna, ele é o vice-presidente também. E eu não vou fazer nada, só vou ficar ajudando esse pessoal a trabalhar duro. Mas é uma satisfação grande estar aqui. E hoje, o facilitador de estudo público é um conhecido da gente, também foi um dos fundadores do Sunrise na época do furacão, foram tempos heróicos, e trabalhou intensamente na elaboração da parte doutrinária, e ele é um estudioso profundo da doutrina há mais de 40 anos que ele faz isso, e hoje vai nos trazer o assunto que é o Espiritismo. Gostaria que nós pudéssemos envolver nosso amigo Gustavo Rocha nos melhores pensamentos e sentimentos. Gustavo, por favor. Muito bem. Vou botar em modo de apresentação. Então, obrigado pelas palavras aí. Eu queria começar agradecendo a oportunidade, dando boa sorte ao novo board, que o Sunrise continue crescendo e vocês consigam levar a casa para o próximo nível. O assunto hoje é que a casa reabra as portas, é bem básico, né? É uma revisita à base, é voltar às origens, entender um pouquinho o que é o Espiritismo. Nada melhor que sempre começar o ano revisitando, né, as origens. Então hoje a gente vai discutir um pouquinho o que é o Espiritismo. Esse estudo ele é todo baseado em um item da introdução do Livro dos Espíritos, o item 6 do Livro dos Espíritos. Nesse item 6, existem alguns pontos que Kardec, em pessoa, ele nos ajuda a entender o que é o corpo da doutrina. Alguém aqui presente ou em casa se arrisca a dizer quantos itens existem nessa sessão, o item 6? 5, 10, 20, alguma ideia? 15. Not quite. Kardec resume a doutrina em 33 itens. Então hoje a gente vai só dar uma revisitada nesses 33 itens para relembrar o que é o corpo da doutrina. Deixa eu ver se passou o slide. Passou.
Aqui não está passando, né? Aqui está paralisado. Então vou pedir permissão para ler aqui um pouco, né? Tem que estar sincronizado. Aqui a gente está aqui aprendendo enquanto a gente faz, é ao vivo. Bom, enquanto isso eu vou ficar de lado aqui, vocês vão pedir, eu vou pedir desculpa, né? Tá lá no Evangelho de João, lá no capítulo 14, João diz o seguinte: se me amais, guardareis meus mandamentos. Rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador, que fique para sempre convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece junto de vós, está entre vós. Vamos entender um pouquinho o contexto dessa passagem, né? Que Haroldo Dutra Dias, né, acaba dando o subtítulo do capítulo 14, de Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, nesse momento, Jesus está reunido com seus discípulos, os 12, né, ali já no final da sua passagem pela terra. E Filipe, né, o interpela o mestre, querendo entender um pouco mais do que era Deus, o que era Jesus. E Jesus fala: olha, Filipe, estás comigo todo esse tempo e ainda não percebeste, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quer entender Deus? Entenda o que eu tenho, né, vivenciado com vocês. Então, esse é um discurso que começa ali. E ele acaba profetizando e diz que, olha, mas ele não estaria junto ali com aquele grupo, né, de 12, né, o tempo todo. Ele se afastaria. Mas que o Espírito da Verdade voltaria. O Espírito da Verdade voltaria. E esse Espírito da Verdade, esse Consolador, ficaria conosco, a humanidade, né, para o resto das nossas vidas. E ele nos traria mais esclarecimentos sobre a doutrina. Então esse é o contexto ali. Jesus está falando com quem estava mais próximo, que eram os discípulos, e já tinha um entendimento maior do que o público em geral, porque estava com ele, estava vivendo com ele, né? Então ele começa: olha, tem muita coisa ainda para ser falada. E aí continua então João, né? Lá agora no capítulo 16, né? Eu vou virar aqui de novo, que eu não consigo enxergar. Lá no capítulo 16, ainda, né, nessa discussão entre Jesus e os seus discípulos, ele complementa esse pensamento. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então ele está falando com os discípulos. Na verdade, esse é um pensamento que a gente pode extrapolar para a sociedade humana da época, né? Jesus não estava preparado, nós não estamos preparados para entender, né, o Evangelho como um todo. Então era importante que ele plantasse a semente, né, numa sociedade, lembra, não vim destruir a lei, uma sociedade lá com a cultura hebraica, que vem lá de Moisés, das 12 leis, que Jesus vivencia e simplifica em 2, amar a Deus sobre todas as coisas, né, e ao próximo como a ti mesmo. Depois, lá na frente, a gente vai entender das leis morais, etc. Então, ele falava: olha, ainda não podeis entender de um todo, né? Ainda não podeis suportar. Mas quando vier aquele Espírito da Verdade, aquele Consolador, ele vos guiará em toda a verdade. Tenho falado essas coisas enquanto permaneço junto de vós, mas o Consolador, este vos ensinará todas as coisas e vos lembrará as coisas que vos disse. Então Jesus ali está trazendo: olha, a gente vai se afastar, mas eu vou mandar esse Consolador prometido e ele vai relembrar tudo o que eu tenho falado, vai nos ajudar. Então, mais um pouquinho hoje na frente, a gente vai revisitar a codificação espírita, o corpo da doutrina, os livros, Kardec, e tudo começa no Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857. Né? E lá naquele livro, eu já vou me adiantar, tem uma questão, a questão 621, que Kardec pergunta aos espíritos, né? Onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Kardec, então, na questão seguinte, na 621A, ele vai perguntar: se está na consciência, por que a necessidade de profetas, né, ao longo da história? E responde os espíritos: para relembrar os homens das lições que nós frequentemente esquecemos. Então a gente vai conectando os pontinhos, Deus fez a promessa e a gente vai entender como é que esse Consolador chegou até nós.
né, a gente vai ter essa discussão. Mas então, aqui, só para começar a discussão, né, vamos relembrar aqui, o que é o Espiritismo? Então, vou pedir ajuda ao próprio Kardec na definição, né? Lá no começo do Livro dos Espíritos, na primeira frase do livro, né, a questão, ele fala, para se designarem coisas novas, são preciso termos novos. Então, ele vai nos apresentar uma série de termos novos, né, para que a gente possa entender ali o corpo da doutrina, né, que ele codificou. A gente também vai bater um papo sobre o que significa isso, a codificação. Né? Doutrina, aqui, na definição, conjunto das ideias básicas contidas no sistema filosófico, político, religioso e econômico. Então, o corpo da doutrina, ela segue uma linha de pensamento. Isso é importante, a gente vai revisitar esse contexto hoje. Lá na Kardecpedia, né, o trabalho do Cosme Massi, que é um trabalho excelente e gratuito, lá a gente vai discutir esse livro chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. É uma das obras publicadas em Kardec em 1858, não faz parte do Pentateuco kardeciano, mas ele traz um vocabulário espírita que ajuda muito a quem está estudando. E lá tem definição espírita. Espiritismo, doutrina fundada na crença, na existência dos espíritos e na sua comunicação com os homens. Então a gente já começa a entender o que é o espiritismo, que é um termo novo. Na época se falava em espiritualista e tinha os materialistas. Espiritualista era todo aquele que acreditava na vida após a morte, algo além da matéria. Mas existe uma diferença primordial entre espírita e espiritualista. Espírita é quem segue o corpo de doutrina que Kardec fundou. Quando a gente fala centro espírita kardecista, ou kardecista de mesa branca, na verdade são alegorias, são redundâncias que a gente não precisa usar. Quem segue o corpo de doutrina de Kardec é, por definição, espírita. Segue o espiritismo. Então, o espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Quando a gente publica um livro, tem autores que chamam sempre a atenção disso, né? Todo livro que é publicado, ele tem uma identidade, ele tem um número e ele tem uma classificação. Alguém aqui lembra qual é a classificação ou como é que nos é apresentado o Livro dos Espíritos? A obra fala de quê? É um livro de quê? Quem lembra? Ninguém? Se você abrir lá na contracapa do livro, ele diz assim, Livro, né, dos Espíritos, um livro de filosofia espiritualista, que era o termo da época. Então, quando Kardec classificou a obra, ele classificou dentro, né, do contexto histórico da época. Como espiritismo não existia, ele introduz na obra, ele teve que aplicar, né, o conhecimento da época, que era o espiritualismo, e não deixa de ser. O espiritismo é um subconjunto do espiritualismo, porque nós acreditamos na vida além da matéria. E ele traz essa questão interessante do que é filosofia, o que é ciência. E aí eu quero explorar um pouquinho essa discussão. E a gente vai ter oportunidade de falar isso hoje um pouco com mais detalhe. Mas eu queria aqui já plantar uma semente. Se o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação, uma doutrina espírita e uma doutrina filosófica, o espiritismo não é uma religião? Pela definição de Kardec? E agora, Houston, we have a problem? Na verdade, quando Kardec faz essa definição, ele queria se afastar do conceito de religião da época. O conceito de religião da época implicava o quê? Uma organização formal, com hierarquia, do Papa, né, até o padre, das catedrais, da coisa material, do rito, do dogma. Ele queria se afastar disso. Mas a gente vai ver que ao longo dos anos, o conceito de religião espírita desenvolveu ao longo do tempo. Então não é errado dizer que o espiritismo hoje, no nosso conceito atual, é uma religião. Mas vamos explorar um pouquinho mais isso. Então aqui eu vou fazer uso dessa, a gente fala da tríplice aspecto da doutrina espírita. E nada mais justo, né, de pedir ajuda para Emmanuel, né? Emmanuel é o guia espiritual de Chico, né, que na obra O Consolador vai dizer o quê? Podemos tomar o espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam a Terra. Essa figura simbólica, porém, a religião é o ângulo divino que nos sublima, que nos eleva aos céus. Então a gente começa a formar uma ideia do que seria esse tríplice aspecto da doutrina espírita.
A ciência de observação, eu queria revisitar esse tema. O que queremos dizer com isso? Ciência é algo que implica o estudo minucioso de alguma coisa. Mas existem ciências humanas, existem ciências sociais, existem ciências exatas. Existem mais de 8 classificações no campo científico. Quando a gente fala que o espiritismo é uma ciência de observação, é porque os fenômenos espíritas que foram e continuam sendo estudados, eles envolvem a espiritualidade. E a gente vai ver que a espiritualidade nada mais são do que espíritos que uma vez foram encarnados, ou seja, na Terra e em outros lugares. Então você tem um aspecto humano, ainda que não corporal, que é parte da equação. Então nem sempre você consegue repetir um experimento, porque depende da vontade de quem está lá. Não falar assim, olha, eu vou fazer aqui um experimento, eu vou aqui evocar um espírito sem combinar com ele. Tá? Você pode fazer todo o aparato, mas se você não tiver ali o convencimento e a participação do espírito, o seu experimento não vai para frente. É diferente de uma ciência exata, que você com os elementos, né, químicos, físicos, você consegue replicar as experiências. Então, nesse sentido, que é uma ciência de observação, olhando, né, o efeito, tirando consequência das causas, comparando metodologia científica. Hoje no ERJ a gente discutiu isso. Quem viu o filme do Kardec teve a oportunidade de ver como é que a mente dele de professor aplicou a metodologia científica quando ele estava fazendo a tão chamada codificação. Ele fazia a mesma pergunta para diferentes médios e comparava as respostas. Quando as respostas convergiam, ele validava que aquilo era uma verdade. Nem sempre convergiam. Então, muito do material explorado por Kardec não entrou no corpo da doutrina, porque era um processo de metodologia científica, onde ele usou essa metodologia, né, para chegar às conclusões. O lado da filosofia, que nós humanos, né, sempre temos essa questão de onde viemos, para onde vamos, por que eu estou aqui, por que as coisas são do jeito que são. A filosofia, né, o amigo do saber, essa ciência que nos ajuda a entender a origem, para onde vamos, por que vivemos as coisas do jeito que vivemos. Então, como se fosse uma base racional, né? E a gente vai apresentar aqui o tema da fé raciocinada. Não aceitar dogmas como verdades, né? Mas sim refletir sobre as coisas. E se tiver sentido, né, aceitá-las. Já dizia Paulo, numa das suas cartas, que eu não lembro para quem, vou pedir desculpa, mas vamos lá, tudo é válido, mas, né, você pode explorar todas as áreas do conhecimento, mas retém aquilo que traz valor. Se te traz valor, guarda para você. Às vezes traz valor para alguém, não traz valor para outro. A gente não tem que fazer aqui proselitismo e tentar convencer o nosso próximo. Às vezes as verdades, né, ou seja, as versões certamente são diferentes. Nem todos estamos no mesmo nível intelectual, moral. Então forçar um irmão é até falta de caridade, que cada um tira suas próprias conclusões. Mas o convite hoje é, voltamos à base, voltamos a Kardec. Então, baseado nessa ciência e na filosofia, né, entendendo o porquê das coisas e como elas funcionam, sobre a ajuda da pleiade de espíritos amigos, a gente consegue se melhorar moralmente. Isso nos aproxima de Deus. Aí que está o aspecto religioso. Não se aproximando de Deus, não se aproximamos das leis divinas, né, que nada mais são do que leis que nos ajudam a sermos melhores. Então está aí essa alavanca, né, por isso que essa sublimação indo ao alto, simbolicamente, para cima. Né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, você tem essa máxima. Fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Sempre passar tudo no escrutínio da razão, né? Não aceitar as coisas como verdadeiras. Isso é o grande legado de Allan Kardec. Então, essa é a base do corpo de doutrina. Mas vamos entender um pouquinho mais qual é essa base. Alguma pergunta aqui no presencial? So far, so good? Deve aplicar a parte. Não, muito bem lembrado, Demetrio. Eu vou pedir para você aguardar um pouquinho, que a gente tem um slide que vai falar sobre isso. E se eu não falar, você, por favor, me lembre. Mas antes da gente voltar a essa questão,
Eu queria aqui voltar à questão da definição da religião, né? Na época de Kardec, o que ele falava que o espiritismo não era uma religião, não era uma religião estruturada de palácios, igrejas e hierarquias. Mas aqui, hoje, a gente entende, né, o espiritismo como uma religião oficial. Peguei aqui os dados de um censo demográfico do IBGE de 2010. Eu acho que pelo Covid não teve o censo de 2020. Então, a cada década, o IBGE faz um estudo. Então, aqui, perdão aqui por estar virando de novo, né? Os evangélicos em 2000 eram cerca de 15% da população brasileira. Teve um crescimento em 2010, né, dos nossos irmãos evangélicos aqui da igreja protestante. Os católicos tiveram ver uma redução. Você vê, os espíritas em 2000 eram 1,3% da população brasileira. Tiveram aqui cerca de 1,5 milhão de pessoas declaradas espíritas, né? E aí tem outro aspecto de preconceito que eu vou tocar também, que eu vivenciei isso em pessoa. 10 anos depois, a gente teve um crescimento, e já passou para 2 milhões e meio de espíritos declarados em 2010. A gente não tem. Então, hoje, o espiritismo é considerado uma religião. Agora, tem muito espírita que sofria preconceito. Eu lembro até minha mãe, que deve estar assistindo hoje, falava: evita comentar na escola que você é espírita, vamos fazer um monte de perguntas, vai ter preconceito. Diz que é católico. Se perguntar, diz que você é católico. É ali uma mãe querendo preservar o filho, né, de questões desagradáveis e tal. Então, desconfio, não sei muito, mas desconfio que esse número é muito maior do que aparenta. E tenho a plena certeza que esse número continua crescendo, né, de uma doutrina dessa que convida a gente a pensar, né? E tem outro aspecto interessante dessa pesquisa, é que a população espírita, segundo os indicadores, ela tinha a maior população de pessoas formalmente educadas, com, né, não analfabetas, letradas e com terceiro grau. Então, eu não quero fazer nenhuma afirmação, é um dado da pesquisa. E que dentre a população que respondeu e se identificou com o espírito, a grande maioria era bem instruída, o que não me causa surpresas, porque é uma doutrina que convida à reflexão. Então, é só um dado, vamos seguir. Então, a gente fala muito da codificação espírita, né? E é uma questão que eu queria trazer, é que será que Allan Kardec, ele era o autor dos livros? Por que a gente chama ele de codificador, né? Então, a gente vai ver. A codificação espírita, ou corpo da doutrina, ela é feita de um conjunto de princípios e leis revelados por espíritos superiores, contida nas obras de Allan Kardec, que constitui o que a gente chama, né, de codificação espírita. São basicamente 5 livros. O Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, a gente vai ver em detalhes, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese. Mas eu não posso falar de codificação espírita sem falar de Allan Kardec, né, nascido em 3 de outubro de 1804 em Lyon, na França, né, com um nome muito fácil, de Hippolyte Léon Delisle Rivail, era considerado o bom senso encarnado, ele era muito lógico, né, uma personalidade muito lógica. E ele vai ter o seu primeiro contato com o espiritismo, vamos lembrar aqui, em 1854, né, onde o seu amigo Sr. Fortier, que era um magnetizador, começa a falar desse fenômeno das mesas girantes. Vamos lembrar que em 1848, nos Estados Unidos, existiu, né, o evento de Hardville, das irmãs Fox, onde fenômenos mediúnicos, né, físicos de batidas na parede chamaram a atenção da sociedade. Você vê, entre 48 e 55, na época não tinha internet, né, as coisas não eram divulgadas com a velocidade que são hoje, mas esse movimento das mesas ele é experimentado na Europa como um todo e começa a chamar a atenção. E a primeira reação do professor Hippolyte Léon Rivail foi de negar ali, como assim, as mesas falam, se comunicam, desconfiou. Ao longo do tempo, ele foi interpelado por outro amigo, né, o senhor Carlotti, em 1855, no ano seguinte, e finalmente convidado para participar das sessões mediúnicas na casa de Plane Maison, que era uma das maiores médias da época. E aí ali ele consegue ver que as mesas respondiam perguntas. E aí ele realmente abraçou que aquilo ali era um fenômeno que precisava ser estudado, tentou convencer várias pessoas na época, e realmente teve
imagina, eu falei de preconceito na década, né, de 90, 2000, imagina na época, no século XIX, o nível de preconceito que o Kardec não deve ter experimentado. Então, ele começa a estudar os fenômenos e ele aprende durante essas sessões mediúnicas que ele era reencarnação, né, de um druida, cujo nome era Allan Kardec. E aí, para separar o nome, né, do professor Rivaio, que tinha muitas publicações do corpo de doutrina, ele adota o apelido Allan Kardec, e a partir desse momento ele começa a publicar as obras. Olha, em 1857 ele lança a primeira, né? Em 1868 ele lança a última. Então, nesses 12 anos, mais ou menos, ele lançou 23 obras consideradas fundamentais. Além das 5 que estão apresentadas no slide, ele nos brindou em 58 com o que é o Espiritismo, que é outra obra que, para quem está iniciando na doutrina, é uma leitura obrigatória, que é um resumo, né, da obra. Tem o livro Instruções Básicas, né, dos mecanismos que a gente viu, e tem o Vocabulário Espírita, e dentre outros, fora as revistas espíritas. Então, ele publicou uma média de 2 obras por ano, até seu desencarne em 69, 31 de março de 69. E diz que quando ele desencarnou, a revista Espírita de Abril já estava pronta para ser editada, porque ele era um workaholic. Então, vamos entender um pouquinho dessa base, né? Quando a gente fala que o Espiritismo segue um corpo de doutrina e o corpo de doutrina é definido nessas 5 obras. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que são essas 5 obras. Aqui, não por acaso, a gente coloca o Livro dos Espíritos no centro. O Livro dos Espíritos foi a primeira obra que apresentou ao mundo os conceitos. Na verdade, era um compêndio de perguntas e respostas, coletadas através da metodologia científica. A gente viu que Kardec participava das sessões mediúnicas em Paris, visitou muitos centros, né, na Europa na época, se correspondia com outros centros, e ele criou um corpo de doutrina, né, que ele, como era professor, ele transformou muito desse material em perguntas e respostas. Não se todas as perguntas e respostas do livro foram realmente perguntas e respostas feitas aos espíritos superiores. Muitas vezes Kardec, para que nos ajudar a entender um tema, ele colocou no formato de perguntas e respostas, porque ele é um grande professor. Então, esse livro ele é dividido em 4 partes. A primeira parte, a introdução dos temas, ele fala causas primárias, né? Depois, a segunda parte do livro dos Espíritos fala do mundo espírita ou no mundo dos espíritos. A terceira parte nos apresenta as leis morais, e a última parte fala das esperanças e consolações. E ao longo dos anos, ele detalhou mais esses capítulos e obras dedicadas. Então, se a gente pegar a obra a Gênese é um aprofundamento da primeira parte do Livro dos Espíritos. Se a gente pegar o Livro dos Médiuns e o Guia dos Evocadores, ele é um detalhamento mais aprofundado da segunda parte do Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta, né, o código moral, né, baseado nas leis que estão descritas na terceira parte do Livro dos Espíritos. E a última parte, das esperanças e consolações. Então, se a gente pegar o Livro dos Espíritos e ler capa a capa, a gente, na verdade, tem ali um overview do Código da Doutrina. E depois a gente pode se aperfeiçoar pegando questões diferentes. E antes de eu me aprofundar mais, né, eu falei que Kardec era o codificador e que ele trabalhou com um grupo de espíritos. Só para fazer o gancho com o João, né, que João disse que nos mandaria o Consolador prometido. E, bom, acho que eu tenho o próximo slide que fala sobre isso. Fala, que eu vou voltar lá. E dentro da lista de espíritos, lá no Livro dos Espíritos, na introdução, tem um capítulo chamado Prolegômenos, que é uma palavra difícil, né? Mas que na verdade seria ali um resumo da sinopse, para falar o que a obra é baseada. E no final do Prolegômenos, a gente tem uma lista de espíritos como Santo Agostinho, né? São Luís, e tem um espírito que assina como o Espírito da Verdade, que a gente vai aprender lá em Obras Póstumas, que na verdade era o espírito familiar, o espírito protetor de Allan Kardec. E aí faz o link com João, né? Ele falava o Espírito da Verdade, e a gente tem um Espírito, né, que se intitula Espírito da Verdade, que gerenciou essa obra da espiritualidade, nos brindou com a Boa Nova. E aí tem muita teoria de quem é esse Espírito da Verdade, mas não é importante saber quem é importante que ele, né, ajudou Kardec
a conceber a codificação. Mas a gente confia de quem seja. Então, lembrando que esse estudo ele foi baseado no item 6 da introdução do Livro dos Espíritos, onde a gente discutiu aqui, Kardec nos apresenta 33 pontos da doutrina, que eu tentei simplificar aqui, sintetizar, obrigado, Luciana, em alguns pontos básicos, e hoje a gente vai tacar um pouquinho de colorido, não sei como é que a gente está no horário aí, ainda tem bastante tempo, então vou desacelerar um pouquinho. E, por favor, quem tiver pergunta, ou faça. Então, a primeira questão, né, é uma herança da cultura hebraica, é o Deus único, né, não é aquela coisa da cultura romana, da cultura grega, que era múltiplos deuses, né, o politeísmo, e a gente tem essa herança do Deus único, né, dessa unidade, né, que a gente vai vir entender o que é Deus, né? Não quem é Deus, mas o que é Deus. Então, esse é um dos conceitos básicos do corpo da doutrina, o Deus único, bom e justo. A gente vai entender um pouquinho sobre o que é isso. Existência e imortalidade do espírito. A gente vai entender o que é o espírito, e um espírito, ele é eterno, ele é criado, né, puro e ignorante, né, e ele caminha em torno do progresso, ele se aproxima do Criador, né, através de um processo, né, de múltiplas encarnações, onde a gente vai assumindo personalidades diferentes, vai vivendo, vai aprendendo, vai errando, e a cada vez que a gente vai vivendo, a gente sobe um degrau, ou deveria. A gente nunca volta, né? No máximo a gente estaciona. Outro conceito é a lei do progresso e da evolução, né? Todos nós fomos criados para sermos perfeitos. E um dia atingiremos esse grau de perfeição, que, mais uma vez, tem que ser um grau de perfeição relativo, não pode ser absoluto, porque ninguém pode ser grande como Deus. Seria uma contradição. A gente pode se aproximar. Na engenharia a gente fala, é a teoria do limite. Tende a gente se aproxima, mas nunca chega. A gente se aproxima cada vez mais, mas nunca chega. Né? Porque Deus é o absoluto, ele está fora da criação. Então tem vários expoentes e referências que a gente deve seguir, e uma delas é Jesus, né? Que nos aproxima desse ponto. E tem uma série de coisas que a gente tem que fazer, o código, né, do homem de bem e do próprio espírito, que é aquele que se esforça para melhorar, né, nessa vida. E a gente vai ver da pluralidade dos mundos habitados, uma questão de, será que a vida é só na Terra? Será que existem vidas em outros orbes, né? Do próprio planeta, no sistema solar? Será que existem mais de um universo? Como é que isso funciona? Então, Kardec sintetiza isso lá na introdução do Livro dos Espíritos, né, em 1857. E esses conceitos são válidos até hoje. Porque a nossa ciência, né, e a nossa capacidade de entendimento também evoluiu bastante. Então, esse aqui é o corpo do estudo de hoje. E a gente vê ali Kardec centrado ali e os espíritos, né, ali com ele. E inspirando. Kardec não tinha, by the way, mediunidade ostensiva. A gente vai falar sobre isso e eu não esqueci a sua pergunta. Então, o primeiro tema que a gente vai falar é Deus. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec é muito feliz. Eu gosto mais da pergunta do que da resposta. Kardec pergunta aos espíritos superiores o que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus. Ele pergunta o que é Deus. Quem me ajuda na resposta aí? Enquanto eu bebo uma água. Não dá para ouvir a pergunta? Então tá bom, se alguém falar aqui, eu repito. Então, ele nos apresenta assim: Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus é o máximo da inteligência e causa primária de tudo. Então, Deus criou tudo. Tudo que a gente vê e não vê foi criado por Deus. Se a criação é essa combinação entre matéria e uma coisa imaterial, que a gente vai discutir, né? O mundo dos encarnados e dos desencarnados, tudo isso foi criado por Deus em algum momento. O tempo é relativo. Deus é atemporal. Ele fala aqui, Deus é eterno. Quando a gente fala Deus é eterno, você esquece plotar Deus no eixo do tempo, porque é irrelevante. Deus já existia e vai continuar existindo. Ele é imutável, Deus não muda. Isso é muito bom, porque os valores de Deus são inegociáveis e imutáveis. O bem é bem, mal é mal.
certo? Então, se a gente entende as leis divinas, que nos aproximam de Deus, essas leis, elas são imutáveis. Deus é imaterial, único, ele é todo-poderoso, né? Tem ciência de tudo, ele está em todos os lugares. Ele é soberanamente bom e justo, criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Então Deus é o começo de tudo. A gente não consegue hoje entender o que é Deus, mas todo mundo tem um sentimento inato do que é Deus. A gente sente Deus, traz Deus dentro da gente, a gente não sabe como criou, como é, como onde está. Exatamente. Exatamente. Isso, essa é uma definição que a gente consegue conceber. Luciana, você tem uma pergunta? Tem um, obrigado, Lu. Tem um comentário, eu não sei quem faz, é o Haroldo Dutra Dias. Ele fala: se a criação terminasse hoje, se tudo que existe terminasse hoje, o que aconteceria com Deus? Nada. Porque Deus está aquém da criação, né? Ele está fora. E hoje a gente sabe, a ciência caminha, tem muita coisa que a gente não vê, mas que existe. Hoje tem a teoria dos multiversos, é mais de um universo. Né? Então a gente vai ver aqui que Deus é bom. Né? Vamos trazer agora um pouquinho aqui da questão moral. Né? Deus é bom. Aquele Deus carrasco, tá, do Velho Testamento, que era a interpretação do homem da época. Esse Deus mau, o Deus de bairro, é o Deus que é meu, mas não é do meu vizinho, se ele não pensar igual a mim, esse Deus não existe. Deus é bom. E, e Deus é consistente, Deus não muda. Então Deus é bom para todo mundo o tempo todo. Nosso entendimento de Deus é que mudou com o passar do tempo. Né? Então Deus está aí dentro de cada um de nós e Deus de todo mundo. Né? Deus dos muçulmanos, dos católicos, dos protestantes, dos ateus. É Deus de todo mundo. E Deus quer o bem de todos, Ele quer que a gente atinja o nosso potencial. Né? Por isso que nós fomos criados simples e ignorantes, para poder evoluir. Então, essa questão de Deus é uma pincelada, isso tem aulas né, na página do Sunrise que fala especificamente desse tema. Segundo ponto, a existência e imortalidade do espírito. Né? Os seres materiais constituem o mundo visível corpóreo, o mundo encarnado, o mundo material, nós aqui na Terra. E os seres imateriais, o mundo invisível ou do espírito, isto é, os espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Opa, vamos entender o que é isso. A verdadeira morada não é aqui. Aqui é uma passagem. Aqui é um estágio. A Terra, ou qualquer plano que a gente encarne, a gente vai ver que a Terra não é o único, ela é só um estágio para a gente progredir. A gente volta para a vida real, que está no mundo imaterial. Ele existia antes da gente estar aqui, então a Terra, a gente sabe que a Terra, vou falar da Terra para contextualizar. A Terra tem, acredita-se, 4,5 bilhões de anos. Foi formada lá no livro do Emmanuel, é o nome do livro, A Caminho da Luz, obrigado. A gente aprende lá no começo que o Cristo, junto com uma pleia de espíritos crísticos, tira uma massa incandescente do Sol e trabalha no orbe da Terra. Cristo, by the way, já era espírito puro há 4,5 bilhões de anos atrás. E eles criam a Terra. Então a Terra teve um começo e provavelmente vai ter um fim. Porque é uma escola, é temporário. Não significa que os espíritos que evoluem hoje na Terra terão um fim. A gente sabe que a gente é criado e uma vez criado, a gente é eterno. Né? Então a gente vem para a Terra, a gente encarna, a gente aprende, a gente sofre e depois volta para a pátria espiritual, que é a verdadeira morada, que ela preexistia e vai existir antes da nossa passagem nesses globos materiais. O mundo corporal, então, ele é secundário, ele é uma escola, ele é um hospital, ele é um meio para que nós, espíritos, possamos progredir através da lei da sociedade, através de vivendo com o próximo, aprendendo sobre as diferenças, ajudando quem está atrás, sendo ajudado por quem está na frente, né? E é no conjunto ali, ó, é um teamwork, é nesse conjunto que as pessoas se ajudam e a gente anda para frente enquanto sociedade. A gente pode olhar hoje e falar, caramba, está tão longe da gente estar à perfeição. Tá, mas se você olhar para trás,
Né? Vamos fazer um paralelo com a Idade Média, né? Como é que a gente evoluiu? Basta você ver um filme aí da Idade Média, né? Que as pessoas iam para a praça pública ver execução, e era um evento social. Famílias, crianças, todo mundo ia ver lá o pessoal ser guilhotinado, enforcado, e era uma festa. E hoje a gente já cria uma certa repulsa, né? Esse tipo de comportamento já não é mais tolerado. A questão da escravidão, tantas questões, né, do canibalismo, que a gente, enquanto sociedade, ainda que devagar, a gente anda para frente, né? Então é importante entender isso, que a Terra, na verdade, é essa escola. E ela não é a única. A gente vai ver que existem outras escolas. Comunicabilidade com os espíritos. Esse é outro conceito que é bem óbvio, né? Mas vale relembrar. E eu vou voltar à sua pergunta nesse slide. Então a gente vê lá, o Kardec, através da sua experiência, coloca ali, né, no corpo de doutrina, que a sociedade humana chegou num ponto. Essa coisa da comunicabilidade com os espíritos ela não era nova. A gente lá, se a gente voltar em Moisés, Moisés proibiu as tribos, né, durante 40 anos no deserto, de se comunicarem com os mortos. Então aquilo não era novo. Mas lembra? Não, para coisas novas, nomes, terminologia nova, e a gente já estava numa idade moral, enquanto sociedade, mais avançada, que o mundo já estava preparado para receber o Consolador, né, e ser relembrado dos ensinos do Mestre, e até poder aprofundar esses ensinamentos. Então isso vem através do Espírito da Verdade, né, como um bastião, mas na verdade todos os espíritos que colaboram com o corpo da doutrina. E aí a gente tem uma evolução entre a primeira revelação, que era baseado num personagem, numa personalidade, que era Moisés, a segunda revelação, que foi baseado numa personalidade, né, na pessoa de Jesus Cristo, e agora a gente tem a terceira revelação, que é o Consolador Prometido, que não tem uma personalidade, um grupo de espíritos. Então não tem mais aquela coisa de uma pessoa. É uma sociedade inteira de espíritos que estão à frente, bons espíritos que estão ajudando quem está atrás. Então você ali tem uma despersonalização, se é que é uma palavra que eu posso usar, senão já faço aqui uma licença poética. Então a gente acaba entendendo o porquê também desse espírito adotar um pseudônimo e não usar o nome. Tem uma razão, porque o foco é na obra, não na personalidade. E aí a gente recebe esse cabedal, né, de informações, né, códigos morais, condutas, perguntas, auxílio, que nos ajudam a entender melhor quem somos e como podemos ser melhores, como podemos ajudar o próximo, auxiliado por esse corpo de espíritos, liderado por essa figura do Espírito da Verdade. Então diz que esse conceito, essa comunicação que começou lá com batidas na parede em 1848, com mesas girantes na década de 50, evoluiu para cestas, canetas, e hoje a gente tem a figura do médium, que a gente vai ver o que é isso. Então as comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. Tem dois conceitos importantes que eu vou revisitar aqui. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós a nossa revelia, esses espíritos. Eles influenciam. Pode ser positivo ou negativo. Essas são as comunicações ocultas. E tem as ostensivas. Então, cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. E aí eu vou voltar ao tema. Quando, lá no Livro dos Espíritos, Kardec faz essa distinção, vamos voltar. O que são comunicações ocultas? Quem se arrisca? São as inspirações. A todo momento. São as inspirações. Aí eu vou voltar na questão 459 do Livro dos Espíritos. Quem lembra? Kardec pergunta: influenciam os espíritos na nossa vida? Resposta: sim, de forma que são eles que vos conduzem. Muito. Aí a gente vai falar: caramba, todos nós aqui presentes estamos sofrendo influência do mundo espiritual. É na proporção de 1 para 3. No livro Roteiro, a gente aprende por Emmanuel, isso lá na década de 40, que a quantidade de espíritos em desenvolvimento na Terra é de 24 bilhões de pessoas. 24. Hoje a gente tem uma população encarnada de, 8, né? Então, mais ou menos 1 para 3 ali, né? Então, a gente está cercado de espíritos o tempo todo. E todos nós, vou sublinhar todos, sofremos influência, sim, dos espíritos. Então, temos que orar e vigiar. O médium, ele não é diferente.
No livro dos médiuns, no capítulo 2º, na questão 159, ele começa a definição de médium dizendo: médium é todo aquele que sente de uma forma ou outra a influência dos livros. Está aí o link com a palavra ostensivo. E a gente aprende que a maioria de nós, em algum grau, tem mediunidade, ou seja, tem a capacidade de perceber a influência dos espíritos. Então, mas a grande maioria é inspirado. E aí também ele nos apresenta como uma modalidade de comunicação. E tem a comunicação ostensiva, que é para quem é médium de fato. E como, vamos falar, somos anteninhas, seja você médium ou não, mas vamos usar os médios como, por exemplo, os espíritos são como nós, apenas não tem mais o corpo. Então tem espírito que é avançado, tem espírito que é sábio, tem espírito que é fanfarrão, tem espírito que é mau, tem espírito que é bom. E a gente é uma estaçãozinha de rádio com uma anteninha que a gente pode sintonizar o dial ali para qualquer direção. O que acontece, e eu vou pegar uma questão levantada pelo Antônio também essa semana, o que acontece é que depende muito qual é a faixa que a gente está sintonizando, né? E aí o cuidado de interpretar o que está sendo comunicado. Porque tem muito espírito que ele aproveita as nossas falhas de orgulho, de vaidade, mistificam. Tem muita casa dita espírita, e eu quero reforçar. Casa espírita é que segue a doutrina espírita, baseada nos livros de Kardec. Os livros de Kardec não fala em doação, não fala em cobrança, não fala em PIX, a doação num contexto diferente, vou qualificar. Porque casa espírita também não faz materialização de dinheiro e tem custo para gerenciar. Então, nesse sentido, as doações voluntárias são bem-vindas. Mas o médico que cobra uma consulta não está fazendo espiritismo, está fazendo outra coisa. Eu não vou entrar nem no mérito. Né? Então, depende muito de quem o médium está sintonizado. Né? Tem médico que escreve livros assinados por Paulo de Tarso. Eu também não vou entrar no mérito, mas eu desconfio que o espírito da ordem de Paulo de Tarso não sei se escreveria livros ou se comunicaria com determinados médiuns. Então, vamos relembrar Paulo, né? Vamos absorver tudo, mas reter o que tem valor. Vamos ter cuidado. Se é uma casa espírita que cobra Pix para ajudar as pessoas, me desculpe, isso não é uma casa espírita. É outra coisa. Né? Respondeu mais ou menos, Demetrio, que você queria cobrir? Muito bem. Então, como é que a gente está de horário aí? 15 minutos. Vamos lá. Outro ponto importante, e é um dos pilares do espiritismo, é o processo de reencarnação. Vamos ler a definição, vamos debater um pouquinho sobre o que é isso, né? Os espíritas não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus de hierarquia espírita. Essa melhora se efetua por meio da encarnação/reencarnação, que é imposta a uns como expiação e outros como missão. A vida material é uma prova que eles cumprem sofrer repetidamente até que hajam atingido absoluta perfeição moral. Bom, vou parar por aqui, vamos entender. Lá, voltamos no Livro dos Espíritos, questão 132, né, onde Kardec pergunta por que os espíritos encarnam. E a resposta é, eles encarnam para melhorar, ou seja, ou como expiação, cometeram uma prova no passado e tem que repetir aquela prova, né, ou por missão para ajudar quem está para trás. Mas o processo de reencarnação é um processo de repetição, falha, melhora, repete, falha, melhora, aprende e por aí vai. Então é o processo pelo qual a gente se melhora. Todos fomos criados iguais, puros e ignorantes por Deus, mas em tempos diferentes. Tivemos trajetórias diferentes. Então hoje quem está aqui na Terra, que é considerando um planeta de expiação e prova, né, está, na maioria dos casos, vou generalizar, na categoria de espírito impuro, de terceira ordem. Para simplificar a escala espírita, que é outro capítulo do livro que a gente não vai entrar em detalhes hoje, Kardec nos apresenta 3 categorias de espírito, né? Os impuros, né, onde há a predominância do mal sobre o bem, os bons, onde já tem predominância do bem sobre o mal, e os bem-aventurados, os puros, onde, né, Jesus é um deles ali, Cristo, onde ele atingiu o máximo ali do desenvolvimento moral e intelectual numa determinada faixa de desenvolvimento. Por que eu estou falando isso? Tem um livro de entrevista
de Herculano Pires com Chico, que Chico fala, olha, com todo o respeito que Jesus merece, ele é como se fosse o senhor da Terra, né? E como senhor da Terra, ele reporta para o senhor do sistema solar, que é um espírito de maior capacidade moral e espiritual. Esse, por sua vez, reporta para o Jesus, né, da Via Láctea, que tem, e esse reporta e vai reportando, e Deus está para lá disso tudo. Então a gente vê que a caminhada do relativo para o absoluto, ela tende ao infinito. A gente está sempre evoluindo. Mesmo Jesus, aí a gente vai, o Tico e o Teco dão curto, e a gente fala, caramba, é uma caminhada longa, mas o que importa é continuar andando para frente, não importa a velocidade, né? O que importa é a gente não ficar parado. E esse mecanismo da encarnação é que nos permite, né, essa vivência, a repetição. Aí aqui, já interessante como é democrático esse conceito, né? Porque a gente não reencarna no mesmo país, a gente não reencarna no mesmo gênero, a gente não encarna. Então a gente já foi homem, mulher, homossexual, provavelmente aqui é teórica, tá? Discussão. A gente já falou várias línguas, a gente já foi homem, já foi mulher. Então quando a gente entra em questões, você pensa, pô, mas eu sou um espírito, o espírito não tem sexo? Tudo fica tão... Perde o sentido da discussão, né? Questão de cor, de raça, perde o sentido, porque a gente já habitou a gente já usou várias roupas diferentes, várias, né, épocas diferentes do mundo, a gente já falou diversas línguas. E é interessante que a gente o faça, porque cada vez que a gente encarna num grupo, a gente aprende a visão daquele ponto de vista, e a gente guarda, está lá no arquivo morto, né? A sensibilidade feminina, a questão, né, da masculinidade, a questão da língua, do domínio, tudo isso são ferramentas que a gente vai aprendendo, né? É quando a gente vai fazer um estágio na empresa que você vai fazendo, vai passando por todos os setores. Você é um trainee, vai passando por todos os departamentos da casa, depois você acha um que tem ali, né, afinidade e vai continuar a sua carreira, o seu progresso. Então nós, como os espíritos, somos isso. Na verdade, somos estagiários, que a gente vai evoluindo. E outra coisa, a Terra não é a única empresa, a gente já trabalhou em outras, a gente já morou em outros orbes, e a gente vai discutir isso um pouquinho mais à frente. Até aqui tudo bem? Muito bem, ainda dentro da lei do progresso e evolução, é a pluralidade dos mundos habitados. Esse é outro conceito interessante, né? As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que cada um faça para chegar à perfeição. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Vou repetir, os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. E toda a população invisível a mover-se em torno de nós. Então, vamos tentar trazer um pouco de colorido, tem muita informação, né? Isso é um bullet point lá da introdução. Tem muita informação. A gente aprende aqui, e principalmente na Revista Espírita, que vamos usar os planetas do sistema solar, que a gente conhece, que existe sociedade encarnada em Marte. Existe sociedade humana encarnada em Júpiter. Mas a gente manda a nave lá, não vê nada? Quem disse que é na mesma dimensão? Né? E aí tem colegas que falam de UFO, e eu não vou entrar nesse mérito, porque não existe UFO na codificação. Mas eu não ficaria surpreso se o UFO fosse, né, um veículo em outra dimensão, que alguém com algum grau de mediunidade consiga visualizar e captar. É um corte, é um ângulo, né, não está escrito na codificação. Mas é importante, e acho que até tem sentido, se a gente usar a fé raciocinada, que o universo não seria concebido apenas para o desfruto da nossa vista noturna, das estrelas, né, uma vida contemplativa. Né? Deus sendo inteligência suprema, você acha que ele ia usar recursos para criar coisas que fossem inúteis? Né? Fica a reflexão. Então, existe sim vidas em outros orbes, encarnadas e desencarnadas. Os ciclos de vida são diferentes. A Terra ainda é um planeta muito bruto. Então, a nossa expectativa de vida aqui é de 100 anos. Talvez em mundos mais felizes, né, a gente viva encarnado por 200, 300 anos, relativamente.
E a gente vai evoluindo e cada vez menos na brutalidade. A matéria vai ficando quintessenciada, né? E a gente vai evoluindo. Muito bem. Andando mais um pouquinho, a gente já está terminando. E se tiver aí um espaço no final, a gente faz pergunta. Mas esse é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 6, se não me falha a memória. Ele é intitulado Cristo Consolador. E eu quero juntar aqui o conceito de Cristo, do Consolador prometido e como, na verdade, é tudo parte de uma coisa só. Então está lá nesse texto que eu vou ler aqui, brevemente, a gente vai ter uma rápida reflexão. Está lá, o Espírito da Verdade, né, ele tem esse texto. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e que acheis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. A gente ouviu isso em algum lugar já, alguém já falou isso em algum lugar. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro e a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Esse é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. Eis que do além túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada padece, nada perece. Jesus é o Cristo vencedor do mal, sede vencedores da impiedade. É lindíssimo esse texto e ele faz, para quem já leu o Evangelho, ele revita algumas frases que foram ditas pelo próprio Cristo. E a gente vê que, na verdade, o Espiritismo é uma volta ao cristianismo redivivo. Uma casa espírita séria, ela é pautada nessa parte vermelha aqui. Vamos lembrar por que a gente cria uma casa espírita? O que a gente está tentando fazer? A gente está tentando trazer acolhimento, consolo, amor. Amor, na tradução do, né? Os evangelhos foram escritos em grego. A tradução da palavra em grego para amor, ela é intercambiável. Ela é caridade e ela é amor. Então, na verdade, a casa espírita, primeiro, olha a ordem que nos é apresentada. A primeira coisa, tenha caridade. E como segundo, se instrua. Aprenda a codificação, porque lá está a chave para a gente entender o Evangelho do Cristo. E seguindo o Evangelho do Cristo, a gente tem grande chance de entender a lição que esse Espírito veio trazer para a gente. Lembra-se, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então vamos seguir o Cristo, vamos ter caridade, vamos aprender a doutrina e vamos aplicar no nosso dia a dia. Não é para ensinar o próximo. O próximo, ele tem a velocidade própria. É para nos educar. A gente nos educando, nos tornamos mais benevolentes, mais indulgentes com o próximo. Então, o foco não é o outro, esquece o outro. O foco é você. Você usar essas ferramentas para se tornar a sua melhor versão e se aproximar da missão do Cristo. É por isso que a gente tem a codificação, a boa nova. E aqui, para finalizar, eu vou pedir aqui permissão para ler um poema que eu acho que resume muito bem o que é o Espiritismo para a gente. Então, deixa eu ler aqui do computador para ficar de frente para a câmera. O que é o Espiritismo? Espiritismo é a luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o tempo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor eterna alegria. É a árvore verde farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, da verdade e da bonança. É claridade bendita do ser que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-o em sua luz. Espiritismo é a escolha e o mestre amado é Jesus. É a escola, na verdade, né? Casimiro Cunha, belíssimo, e resume aqui o que a gente tentou trazer hoje. E, meus amigos, era isso que tinha. Espero que eu tenha conseguido aqui, com todas as minhas defeitos de espírito impuro, ter trazido um pouquinho do que é esse universo do Espiritismo e a escola de Kardec. Muito obrigado.
beleza. Obrigado, Duda. Muito bom esse tema para o começo de ano, revisitar. Estão me ouvindo? Ouvindo bem? Se não tiver, manda aí, por favor. Obrigado, Guga, mais uma vez. Muito bom a gente poder revisitar esses conceitos. Obrigado, Lu, esses conceitos agora no começo do ano, né? Relembrando aí a doutrina, o que ela nos traz, as definições. Muito obrigado. E agora, para a gente continuar nossas atividades, nós vamos fazer o passo coletivo e gostaria que todo mundo me acompanhasse em pensamento, numa oração, fechando os nossos olhos, procurando uma posição confortável, nos conectando com a espiritualidade, com os mentores da casa, deixando para trás as nossas preocupações, que agora é um momento muito especial em que sentimos a presença de Deus, nosso Pai. Jesus, nosso Mestre amado, nossos mentores espirituais que sempre nos acompanham, que sempre nos intuem, e pedir com muito amor, com muita gratidão, nesse momento de harmonia, depois dessa palestra, dizendo: Senhor Jesus, nosso Mestre de amor infinito, abençoe-nos, Senhor, traga-nos suas boas energias, derrama sobre nós tua luz, para nós que viemos atrás de uma palavra, atrás de um consolo para as nossas vidas, para nós que nesse momento em que passa o nosso mundo, precisamos um pouco mais de conforto, precisamos de trazer mais alegria para as nossas vidas. Então eu peço a vocês, meus amigos, que abram os seus corações para que a luz do Eterno recaia sobre todos nós, os presentes e também os que nos acompanham virtualmente. Que essa luz recaia sobre nós como se fosse uma fonte de água cristalina dos céus, como se fosse uma cachoeira derramando essas águas sobre nós, levando do nosso coração qualquer sentimento inferior, de egoísmo, sentimentos de tristeza, de vaidade, sentimentos que trazem sombra para dentro de nós. Que essas águas carreguem, levem para bem longe as nossas angústias, as nossas tristezas, e que dê espaço para que o nosso coração se encha de amor, se encha de serenidade, que nos traga calma, para a gente poder passar bem todas as nossas dificuldades. Então, Senhor, derrama sobre nós a tua luz, com a ajuda dos mentores espirituais, como se fossem mãos sobre o nosso corpo.
nos trazendo esses fluidos espirituais, consoladores, e que esses fluidos também magnetizem a nossa água, colocando em cada garrafinha aqui o remédio espiritual necessário para o nosso refazimento. E eu tenho certeza, meus amigos, que hoje sairemos daqui mais fortalecidos, mais encorajados, porque soubemos abrir os nossos corações a Deus. Eu espero que todos possam voltar às suas casas, seguros, às suas famílias online e com a paz de Jesus no coração. Que assim seja, pela graça de Deus. Muito obrigado a todos. Tenham um bom domingo. A Cláudia vai fazer os avisos agora online. Muito obrigado. Bom dia, meus amigos. Estou muito feliz de estar aqui presente. Peço só mais 2 minutinhos, tem uns avisos finais aqui para nós, rapidinho. Só para lembrar, então, que hoje nós fizemos essa pré-inauguração, né, da nova sede do Sunrise. Por isso, nós mudamos o horário do estudo público da evangelização para 11h30, meio-dia e meia. O EJE permanecerá ao mesmo horário, 9h15 às 10h15 da manhã, virtualmente, né, online, todos nós conectados. O estudo público terá será híbrido, né, esse formato híbrido, onde nós teremos o local físico para aqueles que queiram ir pessoalmente e também teremos online. E a evangelização, nós permanecemos apenas online das 11h30 ao meio-dia e meia. A princípio, nós faremos a nossa inauguração no dia 13 de fevereiro. Né, mudamos a data para o dia 13 de fevereiro devido aos casos, né, como vocês todos sabem, a alta dos casos. Porém, eu peço a todos aqueles que nos acompanham agora que, se ainda não recebem os nossos e-mails, que vão até o nosso website e se cadastrem para receber os e-mails, porque qualquer informação, qualquer mudança, nós vamos enviar por e-mail, ok? Então, como eu falei, aqui está mais ou menos os nossos horários. Toda essa informação está também disponível no nosso website, essa tabelinha aqui está no nosso homepage no website, assim como num tab que chama Message Board, também está lá. Então, como eu falei, aqui até o final de janeiro seguiríamos esse cronograma e em fevereiro, então, no dia 13, se tudo der certo, até lá nós faremos a abertura oficial presencial. E aqui também tem o nosso novo endereço. Nós gostaríamos de falar a todos, os que estão presentes hoje também viram nós temos um protocolo, um plano, onde a gente tem distanciamento social, máscaras, desinfetantes, né? A gente está fazendo tudo de acordo com as autoridades locais recomendam. No mais, uma ótima semana para todos e muito obrigada. Muito bom.